num culto dia de terça-feira. Olha que maravilha. Olha que bênção. Né? E é sempre bom. Mudou a data, lá é dia de quarta, aqui é terça, a gente consegue trazer o povo de lá para cá na terça. Daqui a pouco a gente junta o povo daqui, cultua junto lá, e assim a gente vai juntando um povo. Porque a gente vai cultuar junto no céu da eternidade, amém? Amém. A gente vai junto para o mesmo lugar. Vamos adorar um só Deus. Vamos andar na mesma direção, todos juntos em comunhão, sem divisões, sem levantar bandeira. Nós estamos aqui para adorar um Deus Todo-Poderoso. Amém? Amém? Eu queria te convidar a abrir sua Bíblia. Tem até as 9, pastor? Lá em 2 Samuel. Que de passar disso é de procedência. Passar disso é procedência maligna. O pessoal já está pensando, não vou nem falar nada. A Bíblia é toda amassada, meu Deus. 2 Samuel, no capítulo 6. Eu mandei mensagem para o pastor dizendo que ia chegar um pouquinho atrasado. Peço perdão aos irmãos. Está sem internet. Por conta do trabalho, eu saí um pouco tarde da loja. Mas deu tempo de chegar aqui para louvar o nome do Senhor. 2 Samuel, no capítulo 6 em diante. Todos acharam? Compartilha com o irmão que está ao seu lado, para fazermos junto a leitura da palavra. Glória. 2 Samuel, no capítulo 6, do 1 em diante. Glória a Jesus. Assim eu durmo. Acordei 4 horas da manhã para orar, não consegui mais dormir. Fiquei acordado, fui orando e pedindo até o Senhor sono, não veio. Aí fui orando, fiquei acordado direto. A gente está aqui até com um pouco de sono, mas a nossa vontade de adorar é maior, né, irmãos? Tem pessoas que chegaram cansadas do trabalho, mas entendem que Deus ainda é prioridade na nossa vida. Amém? 2 Samuel, capítulo 6 em diante, vai dizer: tornou Davi a juntar todos os escolhidos de Israel, em número de 30.000. E levantou-se Davi e partiu com todo o povo que tinha consigo a Balar de Judá, para levarem dali para cima a arca de Deus, sobre a qual se invoca o nome do Senhor dos Exércitos, que se assenta entre os querubins. Deus, nesta noite clamamos a Ti. Queremos receber do céu, Pai, uma unção dobrada neste lugar. Queremos ouvir a Tua voz, queremos sentir o abraço do Teu Espírito. Fala conosco, passeia no meio da Tua igreja, seja com cada um de nós nesta noite. E assim nós te oramos e já te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, é um texto muito conhecido, ele é bem longo, né? Mas acredito que vocês conhecem bem. Aqui conta a história de quando Davi, ele resgata a Arca da Aliança. E eu queria ler um passo a passo com vocês, eu queria que a gente venha e lendo o texto para você também ter junto comigo o entendimento da palavra. A Arca, ela simbolizava a presença de Deus. A Arca da Aliança, ela representava a presença, a glória e o governo de Deus no meio do povo de Israel. E aonde a arca estava, irmão, ali havia direção, ali havia vitória, ali havia provisão. Por isso que Davi, ele entende que ele não conseguiria assumir o trono se ele não tivesse com a presença de Deus. Davi, ele, a todo tempo, ele não se preocupou em assumir o trono, ele se preocupava em trazer a presença de volta para dentro da casa. Israel passou um tempo sem buscar a arca, e o povo vivia de uma forma religiosa, mas vivia sem a presença de Deus. E aí que está o perigo. O povo de Israel, eles viviam como cristão, eles cultuavam, se juntavam para falar de Deus, mas não tinham mais a presença de Deus com eles. E esse é o problema dessa geração de hoje. Esse é o problema de nós como igreja. A gente, por muitas das vezes, a gente vai aos cultos, mas a gente não carrega mais a presença. A gente sai de casa, vê o culto para poder preencher protocolo, mas não carrega mais a presença. A gente se preocupa em assumir um trono no trabalho, em algo
que Deus mesmo tem colocado para nossas vidas, só que a gente não entende que para a gente assumir algo lá fora, nós também precisamos carregar a presença junto conosco. Deus, Ele quer nos colocar em lugares altos, amém? Amém. Mas precisamos carregar a presença, trazer a presença para perto de nós, porque é algo muito invasivo, é algo muito ruim você assumir alguma coisa boa sem ter a presença de Deus. Você vai assumir algo bom, mas não vai ter o direcionamento para fazer a coisa certa acontecer. Quer ver só? Eu sou lojista, eu trabalho com conserto de celular. Agora você imagina, é um trabalho bom, é um trabalho que dá bastante lucro, mas imagina se eu tivesse esta loja, pastor Alan, mas ao mesmo tempo eu não tivesse a presença de Deus comigo. Eu ia comprar telefone roubado, eu ia vender telefone roubado, eu ia desbloquear telefone roubado, furto, eu ia trabalhar com esse tipo de coisa. Mas sabe por que eu não trabalho? Porque todos os dias na minha loja, quando eu adentro naquela loja, eu chamo a presença de Deus naquele lugar. Glória a Deus. Porque a presença de Deus, ela precisa ser mais importante do que o nosso trabalho. A presença de Deus, ela precisa ser mais importante do que a nossa faculdade. Eu estou estudando teologia. Tem pessoas, hoje eu conversei com uma menina que ela faz trabalho lá de negócio de bruxaria, e ela falou que ela estudou aquilo, ela estudou para poder adquirir conhecimento da Bíblia. Só que ela estudou para poder confrontar o cristão, não para adquirir a presença de Deus. E isso está acontecendo o tempo todo. Tem pessoas que estudam, que ganham conhecimento, não para poder trazer para perto de si a presença. Porque a palavra de Deus diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A verdade, ela liberta, querido. Mas tem pessoas que adquirem o conhecimento da Bíblia somente para confrontar os cristãos. E não é isso que nós temos que fazer. Nós temos que trazer para perto de nós a presença. Porque quem tem a presença de Deus entende que o mundo lá fora não tem mais valor. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. A Bíblia fala que Israel, ele passou um tempo sem a presença de Deus e acaba se tornando um pouco religioso. Porque quando você vai aos cultos, você vai à igreja, mas você não se importa mais com a presença, você se torna religioso. Você se torna um crente que só vai para a igreja para falar lá fora que você é cristão. E não é isso que Deus quer. Deus quer que você sinta a presença dele aqui neste lugar. Mas para você sentir a presença de Deus neste lugar, querido, você tem que se entregar para Deus. Porque quanto mais você se entrega para Deus, mais você recebe do céu para a tua vida. Quanto mais você abre o teu coração para Deus, mas eu já tenho 30 anos de evangelho, eu não posso chegar lá e chorar, porque se eu chorar vão achar que estou em pecado, querido. Ninguém tem que achar nada na tua vida, porque quem sabe da real história sua é o Senhor. Então não adianta a gente querer mentir para o pastor, querer mentir para o diácono, para o obreiro, para o presbítero, se quem a gente precisa realmente contar a verdade é o Senhor e a gente não conta. Então a gente precisa se abrir para o céu. Se é no altar do Senhor que você vai derramar suas lágrimas, se abra no altar do Senhor e fala com Ele. Assim você se abrindo, você se arrependendo dos maus caminhos, você confessando os seus pecados para o céu, querido, você vai se encher da presença de Deus. Aqui estamos falando de Davi. A Bíblia fala que Davi, ele era o homem segundo o coração de Deus, Diogo. Mas Davi, ele adultera. Davi, ele mata um frente de batalha dele. Até um profeta chegar para ele e falar com ele, falar: a história é essa, e esse homem. Davi fala: não, esse homem é digno de morte. E o profeta Natan virar para ele e falar: esse homem é você. Qual é a diferença de Davi para nós nesse momento? É que Davi automaticamente, no Salmo 51, vai dizer: Senhor, tende misericórdia de mim. Tire tudo de mim, só não retire o teu espírito. Davi, ele se arrepende do seu ato. Porque quando você se arrepende de algo, você não volta a cometer os mesmos atos. Quando você se arrepende de algo que você fez, aquilo ali te incomoda, e você se rasga para o céu, e você fala com Deus: Deus, tende misericórdia de mim. Tira tudo aquilo que me afasta da tua presença. É por isso que Davi, ele é um homem segundo o coração de Deus, porque ele se arrepende daquilo que ele faz. Davi, ele abre o teu coração para o céu e ele fala: Deus, me perdoa. Eu não sei onde eu estava com a cabeça, o que eu fiz da minha vida. Eu sempre busquei estar na tua presença, eu sempre busquei fazer as coisas conforme o teu direcionamento, mas por um descuido,
o diabo tomou o controle da minha vida, eu caí. Mas o Senhor não está preocupado com a forma que você caiu. O Senhor está preocupado com como que você vai se levantar. Porque cair todos nós caímos. Tem problema todos nós temos. Esse dia eu estava dentro do carro sozinho, dirigindo. O rapaz me fechou, eu dei uma batida no volante com raiva. Eu parei assim, eu falei, meu Deus. Na hora o Espírito Santo, cristão é você. Na hora eu me envergonhei, eu estava sozinho no carro, não precisava me envergonhar. Mas na hora eu me envergonhei, a lágrima desceu, Felipe. E eu falei, Deus, me perdoa. Que atitude é essa que eu estou tomando? Será que eu estou me afastando da tua presença, Deus? Será que eu estou me afastando do Espírito Santo para eu tomar uma atitude dessa? E eu pedi perdão a Deus, eu fiquei o dia todo, sabe? Já viu aquele cachorrinho molhado na chuva? Aí eu falei, não estou bem. Estou passando por um momento de dificuldade, eu não estou legal, eu me irei no trânsito. Eu sou uma pessoa muito calma, nunca passei por isso, eu não sei o que aconteceu comigo. Ela, calma amor, vamos orar. Sabe? Então assim, se irar você vai, pecar você vai, ter problemas você vai ter. Mas Deus está preocupado como é que está o teu coração, a forma que você vai sair desse problema. Porque você não pode permanecer nele. Eu não posso mirar, me arrepender e depois tornar a fazer. Porque se eu tornar a fazer, não foi arrependimento, foi remorso. Então a gente precisa entender que para tudo isso tomar uma forma de Cristo na nossa vida, a gente precisa chamar para perto de nós a presença. Fala com o irmão que está ao seu lado. Fala assim, ó, busque a presença. Isso. Fala, traga a presença para perto de você. Amém? Aleluia. Aleluia. Aqui nesse texto vai dizer que Davi ele sai para buscar a presença. Glória a Deus. Glória a Deus. Mas a Bíblia fala que Davi ele vai lá e busca a arca. Ele coloca em cima de um... Eu imagino ele colocando numa charrete, numa carroça do sul, não sei como é que fala, que carregava os boi puxando, e ele coloca a arca ali em cima. Só que Davi sabia que não era daquele jeito, que era para carregar a presença de Deus. E ali foi o primeiro erro de Davi. Que Davi ele pega, coloca a arca em cima do carro de boi, porque parecia prático, moderno, sabe? E ele coloca e começa a carregar. Ele fala assim, assim a gente vai levar muito rápido a arca para perto da gente. E quando Davi coloca a arca em cima da carroça, a Bíblia vai nos relatar que no andar da carruagem, a arca ela ameaça cair. E a Bíblia fala que Uzá ele toca na arca para não deixar cair. E de imediato Uzá ele é fulminado. A Bíblia fala que ele perde a sua vida. E dali Davi para e pensa, sabe, o que eu estou fazendo? Porque daí eu já tiro um texto para a minha vida que carregar a presença de qualquer jeito gera morte. E quando gera morte, nem sempre a morte é sobre nós, é sobre os nossos filhos, é sobre alguém que a gente ama. Tem uma história que um pai ele briga com a sua esposa e ele agride a esposa até a esposa cair desfalecida. E ele pega o filho no colo e ele vai para a sua varanda. Ele morava num prédio e o filho começa a falar, pai, não faça isso. Pai, não se joga. Pai, não faça isso. O pai suplica para que o filho suplica para que o pai não viesse fazer aquilo. E o pai vai e se joga com o filho no colo e morrem os dois. Entenda o que eu vou dizer para você nesta noite. Quando a gente cai, querido, a gente nunca cai sozinho. A gente sempre leva alguém conosco. Porque quando a gente não carrega a presença de Deus da forma correta, a gente cai. E quando a gente cai, alguém morre. Toda vez que a gente cai, toda vez que a gente falha, alguém tem a gente como espelho. Alguém se desanima da caminhada, alguém deixa de caminhar com Cristo. Alguém fala assim, eu também não quero mais. Então a gente tem que tomar muito cuidado como estamos carregando a presença de Deus. Como estão as redes sociais? Como estão as páginas das nossas redes sociais? O que nós temos postado? Porque é uma postagem que não agrada o coração de Cristo, querido.
A gente leva pessoas à morte. Tem pessoas lá fora que olham a gente como uma referência. Tem pessoas lá fora que olham a gente e falam assim: caramba, lá, ó, o irmão está muito bem na igreja, eu quero ser que nem ele. É quando você posta algo que desagrada o coração de Deus ou que escandaliza o evangelho, aquela pessoa automaticamente ela perde todo o sinal de referência que ela tinha em você, acaba. E com muita simplicidade, com muita facilidade, aquela pessoa perde o prazer de entrar por uma porta de uma igreja, por causa de uma postagem sua, por causa de uma palavra sua, por causa de uma atitude sua, por causa de uma atitude minha, por causa de uma atitude da igreja. Tem pessoas que não conseguem mais passar por essas portas. Então nós temos que ter muito cuidado e repensar como que nós devemos carregar a presença. A Bíblia vai dizer que de imediato o Zé, quando mete a mão na arca, o Zé é fulminado ali e fala assim: ei, para, chega. Carregar a presença de qualquer jeito vai levar mais pessoas à morte. Espera aí, temos que parar por aqui. Não é desse jeito. Não podemos carregar a presença tendo uma vida torta. Não podemos carregar a presença sendo orgulhoso. Não tem como a gente carregar a presença quando a gente perde o temor a Deus. E eu pergunto para a igreja nessa noite: como que nós estamos carregando a presença de Deus? Eu falo para vocês que eu era um tipo de pessoa muito radical. Eu era um tipo de pessoa, eu sou um tipo de pessoa que... O telhado está levantando ali? Eu era um tipo de pessoa que eu carregava, tudo que eu carregava na minha vida, pastor, eu queria fazer o melhor. Em tudo que eu faço, eu quero sempre fazer o melhor. E eu fiquei preocupado com isso, porque em tudo que eu buscava fazer o melhor. Só que eu era muito competitivo com tudo isso. E eu pedi a Deus para poder cuidar disso em mim, tratar isso em mim. Porque estava virando um orgulho, estava virando algo ruim. Porque eu gosto de fazer algo bom para todos. Quando eu vou dar algo para você, eu quero dar o meu melhor. Só que em tudo da minha vida eu estava fazendo dessa forma. Se eu quisesse, eu quis comprar uma bicicleta. Eu não queria uma bicicleta mais ou menos, eu queria a melhor bicicleta. Eu queria comprar um carro. Não, agora eu quero um carro melhor. E não pode ser assim. Porque a nossa vontade não pode prevalecer. O que tem que prevalecer na nossa vida é a vontade de Deus. Então eu pedi a Deus, que eu não viva mais as minhas vontades, mas que a partir de hoje eu venha viver os seus planos para a minha vida. Dessa forma eu consigo carregar a plena presença de Deus. Quando a gente não busca mais querer viver as nossas vontades, mas eu tenho um plano de ter uma casa de praia, eu tenho um plano de ter uma casa de campo, eu tenho um plano de comprar uma moto nova, eu tenho um plano de comprar um carro novo, querido. Faça planos, querido, celestiais para a tua vida. Tenha planos de evangelizar a África, tenha planos de evangelizar Angola, de evangelizar Minas Gerais. Tem muitos lugares precisando ouvir a palavra de Deus. A gente tem que ver o plano de Deus para a nossa vida. Eu parei de buscar planos meus. Eu fazia anotações em caderno, tudo aquilo que eu queria. E o Senhor, Ele honra. O Senhor, Ele sabe a nossa necessidade, o Senhor, Ele sabe a nossa busca. Mas eu comecei a fazer planos com Deus. Senhor, onde o Senhor quer que eu pregue? Onde o Senhor quer que eu leve a Tua palavra? Eu quero ver os planos de Deus para a minha vida. A gente faz muitos planos na terra, só que precisamos entender que em primeiro lugar tem um plano do céu para nós. A gente se preocupa muito em comprar terrenos, casa, comprar muitas coisas, esquecendo de se importar com a nossa casa espiritual. Porque é muito fácil, quando as portas da igreja se fecham, a gente sai daqui e procura uma outra igreja para congregar. A gente não se preocupa mais com o pastor, com a pastora, com os líderes dessa igreja. Para nós é fácil. E para o pastor dessa igreja, como fica? As contas ficam, tudo fica. Precisamos honrar a nossa casa espiritual. Precisamos honrar os nossos pastores, cuidar dos nossos pastores. Precisamos cuidar da casa de Deus. Salomão, se você ler o livro de Salomão, você vai entender o livro de Provérbios, que Salomão ele cuidava mais da casa de Deus do que sua própria casa.
A Bíblia vai nos relatar que na casa de Salomão só tinha 6 degraus, porque ele sabia que o número 7 era o número da perfeição. E ele sabia que perfeito tinha que ser o templo e a casa de Deus. A Bíblia fala que ele demorou tempos, anos para construir a sua casa. E em meses ele construiu a casa de Deus. Então prioridade para Salomão foi a casa do Senhor. Precisamos entender o que é prioridade na nossa vida. Assim como para Davi, a presença de Deus era uma prioridade. Nós também precisamos colocar a presença de Deus como prioridade na nossa vida. Amém? Você pode dizer um amém? Amém. Glória a Deus. Deixa eu me achar aqui. Davi, ele vai dizer. Davi, ele pega a arca da aliança e leva até a casa de Obed-Edom. Lá onde a presença de Deus ela é honrada. Porque a Bíblia vai dizer que Obed-Edom, ele pega a arca da aliança e coloca no centro da tua casa. Olha que interessante. Por anos, a arca fica na casa de quem? De Abinadab, não é isso? Por tempo, não foi isso? E nada aconteceu. No curto período que a arca fica, era Abinadab, não era? E por curto período, eu confundo Obed-Edom com Abinadab os nomes. E por curto período a arca fica na casa de Obed-Edom. E a casa de Obed-Edom começa a prosperar. Porque Obed-Edom, ele coloca a presença de Deus no centro da tua casa. Irmãos, quer prosperar? Traga a presença de Deus para dentro da tua casa. Quer crescer? Traga a presença de Deus para dentro da tua vida. Quer avançar teu ministério? Traga a presença de Deus para dentro do teu coração. Irmãos, se você colocar a presença de Deus como prioridade na tua vida, não tem como dar errado. As coisas começam a dar certo. Até as lutas darão certo na tua vida, Diogo. Porque a Bíblia fala que todas as coisas cooperam para o bem. Então não, você vai encontrar dificuldades, isso é normal. Os próprios discípulos encontravam dificuldade. Mas a vitória ela é certa em Cristo Jesus. A Bíblia fala que a presença, quando ela vai para a casa de Obed-Edom, Obed-Edom ele começa a prosperar. As coisas começam a acontecer. Aquilo que não dava mais fruto começa a dar fruto. Porque Obed-Edom ele coloca a presença de Deus no centro da tua casa. Irmãos, aonde você colocar a presença de Deus, ali prosperará. Amém? Amém. A Bíblia vai dizer que Davi ele volta para buscar a presença de Deus do jeito certo. Porque não tem como carregar a presença de qualquer jeito. Eu imagino que Davi deixa a arca na casa de Obed-Edom e fala assim: ei, cuida da arca. Eu irei e voltarei para buscar a presença do jeito certo. E Davi ele vai embora. Num curto tempo, Davi ele volta para buscar a arca na casa de Obed-Edom. Só que ele já traz de uma forma diferente. Ele entende que precisava trazer nos ombros dos levitas. Ele entende que precisa trazer com sacrifício. Ele precisa trazer com festas, com danças na presença do Senhor. E Davi ele dança com tanta liberdade que Mical critica como Davi estava dançando. Mas ele responde, Davi ele fala: eu ainda me humilharei mais e mais. Tem pessoas que vão criticar a forma que você adora ao Senhor, mas quando começarem a criticar, ela só sabe chorar na presença de Deus, aí você fala para ela assim, ó: eu me humilharei mais e mais, eu vou adorar o Senhor mais e mais. Se eu estou chorando dessa forma, está te incomodando, eu vou chorar mais e mais, porque eu vou me entregar na totalidade para o meu Senhor. Glória! Para carregarmos a presença tem que ser dessa forma. Tem que haver o sacrifício. Tem que ser com festas.
tem que ser com dança, tem que realmente se humilhar na presença de Deus. Amém? Quem tem intimidade com Deus, querido, não vive preso à opinião de ninguém. Quem tem intimidade com Deus, querido, não se preocupa com aquilo que os outros estão falando. A gente tem que se preocupar com aquilo que o céu está achando de nós. A nossa preocupação tem que ser com o céu. A nossa preocupação tem que ser com as coisas de Deus. Ah, mas eu quero louvar o Senhor, só que eu não tenho uma voz bonita, querido. Por muitas das vezes você vai abrir a tua boca para louvar o Senhor e a vizinhança vai sentir o Espírito Santo inundando o ser dele através da tua adoração. Aleluia. É somente a tua forma de adorar. Porque Deus, ele não está em busca de uma voz bonita. Você não viu o pastor Alain? Brincadeira. Deus está em busca de um coração aquebrantado. É de um verdadeiro adorador, daquele que adora o Senhor em espírito e em verdade. Glória a Deus. Se Deus estivesse em busca de voz bonita, tem um monte lá fora. Mas não é isso que o Senhor procura. Deus, ele procura um coração aquebrantado. Ele procura alguém que vai se entregar realmente, literalmente, a Ele. A Bíblia fala que Davi, em todas as coisas que ele fazia, ele se preocupava com as coisas de Deus. Glória a Deus. Isso aí desde o começo da caminhada de Davi. A Bíblia relata que Davi, quando ele foi ungido a rei, que Davi, quando Samuel chega à casa de Jessé, não é isso? Seu pai. E Davi, ele é ungido a rei pela primeira vez. A Bíblia fala que Davi, ele nem se preocupa em assumir o trono. A Bíblia fala: ei, eu preciso cuidar das ovelhas de meu pai. Davi, em um momento, a Bíblia fala que entra algum tipo de vaidade. Ele fala assim: agora que eu fui ungido a rei, eu preciso assumir o trono. Não. Eu vou voltar a fazer o que eu estava fazendo, porque eu preciso concluir uma missão aqui neste lugar ainda. Irmãos, a gente não pode deixar a vaidade entrar no nosso coração. A gente tem que se preocupar com as coisas de Deus. E se preocupar com as coisas de Deus não é cargo eclesiástico, não é cargo eclesiástico, não é bateria, não é violão, não é teclado, não. Se preocupar com as coisas de Deus é aquele mandamento que o Senhor nos deixa. Quando Jesus fala assim: ó, dentre vós deixarei mais um mandamento: amarai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. E assim vós serão reconhecidos como os meus discípulos. A gente acha que pelo fato de a gente saber tocar muito, a gente é conhecido como discípulo de Cristo. Pode até ser aqui na terra, mas para ser conhecido no céu como discípulo de Cristo, querido, temos que amar uns aos outros. Não adianta eu subir aqui e pregar, ou eu subir, tocar um violão, tocar uma guitarra, um baixo. Toquei, cheguei ali embaixo, está eu falando mal do irmão da minha igreja. Eu não serei reconhecido no céu como discípulo de Cristo. Porque discípulo de Cristo caminha como Cristo caminhava. E você nunca viu Cristo fazer fofoca ou falar mal de algum dos seus discípulos. Cristo, ele ensinava. Cristo, ele cuidava. Cristo, ele ministrava a cura. Cristo, ele priorizava o céu. Ele nos deixa o ensinamento, ele nos deixa a bula, está aqui, ó, para a gente saber como caminhar. E o que é que está acontecendo? Porque nós estamos encontrando tanta dificuldade hoje para poder caminhar como igreja de Cristo. Precisamos entender e priorizar o reino de Deus. Precisamos colocar o Senhor como prioridade a todo tempo. Se você ler a história de Davi, você vai ver que a todo tempo Davi, ele coloca Deus como prioridade. Davi, ele inicia a sua caminhada. A Bíblia fala que ele enfrentava ursos. E o próprio urso, pastor, preparou Davi para enfrentar leões. Olha que interessante. E o próprio leões preparou Davi para enfrentar Golias. E o próprio Golias preparou Davi para enfrentar Saul. Olha que interessante. E o próprio Saul preparou Davi para assumir o trono de rei.
as lutas, as dificuldades que enfrentamos, ela nos prepara para assumir algo da parte de Deus. A dificuldade que a igreja encontra, essas lutas que a igreja encontra, é para um dia vocês poderem dar um grande testemunho de vitória. Eu já falei com o pastor que esta igreja, eu enxergo essa igreja que somente um altar. Porque quando a igreja virar para lá, essa igreja ficará gigante. E vocês vão falar assim, ó, já passamos dias de dificuldade, de luta, mas o Senhor nos honrou, o Senhor nos colocou de pé. Porque a Bíblia diz que o justo não mendigarás o pão, e nem sua descendência passará fome. Encontrará dificuldade, faz parte da caminhada cristã. Mas o Senhor não desampara a tua igreja. Você vai passar por lutas, querido. Você vai passar por dificuldade, mas entenda, o Senhor tem te preparado para algo muito maior. Amém? Já estou encerrando, já são 8h50. Se coloca de pé no nome de Jesus. Glória a Jesus. Irmãos, assim como Davi, Deus te chama hoje para trazer a presença de volta para casa. Priorizar Deus acima de tudo. Viver no centro da vontade dEle. Viver em obediência e em santidade. Esse é o foco principal da caminhada cristã. Adorar com liberdade e entrega. Amém? Não podemos desprezar a presença de Deus. Não podemos priorizar as coisas lá fora. Adquira o conhecimento da palavra. Adquira a leitura todos os dias. Busque conhecer Cristo na integridade. Peça a Ele para manifestar o poder dele através da tua vida. Porque o Senhor, Ele quer fazer algo através de nós. Mas precisamos nos entregar mais para Ele. Porque quanto mais a gente se entrega para Cristo, mais o poder dele é manifestado no meio da tua igreja. Por muitas das vezes encontramos dificuldade para caminhar com Cristo, porque a gente não consegue mais se entregar para Jesus. A gente não consegue mais adorar Ele em espírito e em verdade. A gente não consegue mais acordar pela madrugada para falar com o Senhor. Diácono Arthur, eu sou novo convertido, eu comecei a caminhar agora. Querido, mas eu te convido a falar com Deus na madrugada. Tem um pastor amigo meu que ele fala que na madrugada a fila é menor. Então, se você puder acordar às 3 horas da manhã, 4 horas da manhã, 2 horas da manhã, fale com Deus. Faça um sacrifício para carregar a presença de Deus. Não carregue a presença de Deus de qualquer jeito. Não é chegar aqui no culto, adorar o Senhor, chegar lá fora, tá falando coisas mundanas. Não é chegar aqui no culto, abrir a boca, adorar, louvar a Deus, chegar lá fora, tá ouvindo Legião Urbana, não sei nem as bandas de hoje mais. Tá ouvindo música mundana. O que a música mundana vai nos agregar, vai nos acrescentar com Deus? Nada. Então ouve algo que vai te trazer para perto do Senhor. O Senhor, Ele tem algo maravilhoso para cada um de nós. O Senhor, Ele tem um plano perfeito e infalível para cada um de nós. Mas precisamos viver no centro da vontade dEle. Quando você chegar na tua casa hoje, isso é um ato profético. Você vai colocar o pé na tua sala. Entenda bem. E você vai falar assim: Senhor, a sua presença está aqui no centro da minha casa. Eu trago a presença para dentro da minha casa. Aleluia. Você vai falar: Senhor, assim como Obed-Edom prosperou, cresceu, eu quero crescer, porque a presença está dentro da minha casa. E todo o mal bate em retirada aqui deste lugar. Repreenda nessa noite tudo aquilo que o inimigo tem tentado colocar na tua casa. Faça como Obed-Edom. Traga a presença para dentro de casa. Faça como Davi. Use estratégias. E melhore a forma de caminhar para carregar a presença. A cada passo dê um sacrifício para poder carregar a presença de Deus. Não carregue a presença de qualquer jeito. O Senhor, Ele quer intimidade contigo, mas para isso é necessário você fazer um sacrifício para carregar a presença de Deus na tua vida. Amém?
Feche seus olhos nesta noite. Deus, rendemos graças a Ti nesta noite, Pai, pois até que o Senhor tem nos ajudado. Senhor, clamamos a Ti pela Tua presença. Nos dê o entendimento da Tua palavra. Fala conosco, que possamos carregar a Tua presença assim como Davi. Não carregar de qualquer jeito, Pai querido, não carregar da forma que acharmos melhor, mas que possamos carregar a Tua presença direcionada dos céus para a nossa vida. Que possamos carregar a Sua presença, Senhor, assim como o Senhor tem nos ensinado. O Senhor ainda é prioridade em nossas vidas, Pai. É por isso que estamos aqui nesta noite para Te adorar. É por isso que viemos aqui para engrandecer o Teu santo nome. Pai, seja com cada um de nós nesta noite. Queremos ser cheios da Tua glória, queremos transbordar da Tua presença. Senhor, não Te pedimos prata, não Te pedimos ouro. Senhor, sabemos que temos nossas lutas, nossas dificuldades, mas precisamos buscar primeiramente o reino de Deus para nossas vidas. Então nesta noite buscamos uma unção dobrada vinda dos céus. Buscamos a Tua presença, buscamos todo o Seu ser aqui neste lugar. Seja conosco, derrama deste altar, Pai querido, a Tua glória. Senhor, que a Tua plenitude venha ser derramada sobre esta igreja. Pai querido, que venha a Sua Shekinah sendo derramada, que a Tua glória venha ser derramada e que venha passear por toda esta igreja para que possamos ser cheios aqui neste lugar. Seja conosco, Pai querido, transborda o nosso ser. Que possamos, Pai querido, esta semana ainda receber uma notícia de vitória, uma notícia do céu para nossas vidas, e que possamos no domingo dar um grande testemunho aqui neste lugar, e que quando colocarmos a planta dos nossos pés no nosso lar, que a Tua presença venha chegar naquele lugar e permanecer para todo sempre. Pai, assim nós Te oramos, bendizemos e já Te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode aplaudir bem forte o Senhor Jesus. Glória a Deus, pastor.